Olá para você que está aqui me assistindo no canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues e nós vamos agora fazer a nossa reflexão astrológica semanal para a semana do dia 23 ao dia 29, e é uma semana em que a maioria dos aspectos são os aspectos da Lua. Nós não temos assim grandes eventos, vamos ter um dia em que Mercúrio chega ao mesmo grau em que está Vênus, e vamos ter um ingresso também, que é o ingresso de Mercúrio em Virgem, sua dupla dignidade, domicílio e exaltação. Mas é uma semana que tende a ser um pouco mais tranquila, né? A semana passada também não foi muito tumultuada, mas não tem assim grandes aspectos, como na semana passada nós tivemos aquela oposição entre Marte e Saturno. Então vamos ver como tudo isso vai fluir. Fica aqui comigo até o finalzinho do vídeo. Lembra vocês que essa é uma reflexão para os dias, ok? Não é uma análise, uma previsão para o seu mapa natal. Você deve fazer uma análise particular com um astrólogo, porque aí ele vai observar as condições da sua carta natal, da sua revolução solar, dos seus trânsitos. O entendimento aqui nesse vídeo é para compreender o clima do dia, né? Tendência ao ritmo diário, ânimo geral, global, tá? Não é uma reflexão para a sua vida pessoal, tá bom? Bom, e se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva, tá bom? Se inscreva no canal. Deixa aqui embaixo seus comentários, me dá um oizinho aqui que eu vou responder para você. Coloca também a sugestão de vídeo, o que você acha legal ver aqui no canal. E já pode se tornar membro do canal também, porque os membros têm mais um vídeo exclusivo todas as semanas, né? A gente está entrando cada vez um pouco mais a fundo na astrologia, e nessa semana agora eu estou trazendo reflexões do Vétios Valens com algumas coisas muito interessantes, Vétios Valens do período helenístico da astrologia, e aí vocês vão tendo aí mais oportunidade de entrar a fundo na astrologia tradicional. Mas se você não conhece nada de astrologia e gosta de astrologia e quer se tornar um astrólogo, quer aprender mais sobre astrologia de uma forma estruturada, eu tenho cursos de formação. E eles são de formação mesmo, as aulas são um pouco mais longas, mas é porque é um curso com muitos detalhes. Você pode começar do zero e vai sair já do primeiro curso interpretando, analisando um mapa natal. Então, lá na plataforma EAD, tem cursos de formação e tem os cursos complementares também. Tem de astrologia, vocação, carreira e profissão, tem de astrologia e saúde e de mapa de crianças para os pais também. Então, você pode adquirir algum dos cursos para complementar o seu conhecimento ou pode começar do zero também, certo? São cursos de formação profunda. A plataforma é aprenderastrologia.com.br. Se você quiser solicitar a sua leitura de mapa, aí é no site astrologiaclássica.com.br. Então vamos lá, a gente vai falar dessa semana de 23 a 29 de julho, né? Voando o tempo. No dia 23 de julho, domingo, nós temos o ingresso da Lua no signo de Libra. É uma característica equilibrada, ela não é dada muito movimento. Libra é um signo da regência de Vênus que iniciou seu movimento retrógrado na semana passada, mas é um signo cardinal, então ele não tende a ser muito lento, né? Não tem aquela empolgação do fogo, mas é um signo do ar que tem calor também. Por isso a gente inicia o domingo com essa característica mais equilibrada. Na madrugada ainda, 3h15, no horário de Brasília, a Lua chega a 60 graus ao Sol. O Sol ingressou em Leão, seu domicílio. Temos uma tendência ainda com ânimo, energia aqui para o domingo. Ele é fácil de levar, vocês vão percebendo isso. Tem uma fluidez e tem até uma característica animada, né? E são esses dois momentos do dia 23. Já a segunda-feira, dia 24 de julho, não tem aspectos perfeitos. É um dia inteirinho, sem ângulos exatos sendo formados, tá? Esse é o gráfico aqui das 6 da manhã. E aí vocês observam que a Lua está se afastando daquele aspecto que ela chegou ao Sol no dia anterior, mas ela não está se aplicando ainda a nenhum outro aspecto. Ela vai chegar a aspectos a Mercúrio, a Vênus, um pouquinho depois, que vão ser aspectos perfeitos só no dia 25. Então, gente, o dia 24, sem aspectos nenhum perfeitos, exatos, ele não é muito adequado para os inícios, né? Já o dia 25 de julho, terça-feira, às 3h39, tem essa lua em Libra em 60 graus a Mercúrio. E o Mercúrio ele está no signo de Leão. Ele está sem muito poder aqui, ele já saiu do seu próprio termo egípcio, mas o Mercúrio em Leão ele tem bastante motivação, energia, né? Tem aquela característica eloquente com as palavras, né? Como o Leão é um signo do fogo e é bastante vibrante, mas o aspecto é leve e é bem no meio da madrugada.
Logo depois, não tão depois, bem lá já quase no meio do dia, a Lua vai aplicar esse mesmo aspecto a Vênus, né? E como ela está no domicílio de Vênus, o signo de Libra é o signo da regência de Vênus. A Lua está aqui pertinho do nódo lunar sul e Vênus está no movimento retrógrado. Bom, o aspecto é leve, ele tende a manter o ritmo aqui da terça-feira com uma característica animada, não é apressado. Tanto a Lua está num signo do ar, é um signo cardinal, como também Vênus está aqui no signo de Leão, que é um signo do fogo, mas é fixo, e no movimento retrógrado. Então ele não tem aquela característica agitada, apressada, né? Mas o ânimo ele fica muito presente. Pode ser um momento leve que até facilita um pouquinho dos assuntos ligados a temas financeiros, aquisições, né? Empolga um pouquinho aqui no meio da manhã, né? Quase no meio-dia, né? 13 horas, então a Lua deixa o signo de Libra e ingressa em Escorpião, que é um ponto de debilidade para a Lua, né, o ponto da queda. Como o Escorpião é um signo da água e é um signo fixo, ele tende, principalmente pelo fato de ser da água, que tem a frieza e a umidade, o ritmo ele diminui um pouco e tende a ser um pouco mais profundo, com tendência analítica, bem detalhista, né? Esse momento depois do ingresso da Lua em Escorpião pode ser favorável para esse tipo de situação ou as atividades que dependam de um olhar minucioso, de processo analítico, né? Olhar pequenos detalhes, ele já não tem tanta velocidade, já não flui de uma maneira muito simples. A umidade dos signos da água faz com que o clima fique um pouquinho complexo aí também, tá bom? E depois, às 19 horas e 7 minutos, é o momento da fase crescente. Nós tivemos uma lua nova na semana anterior, é uma fase crescente de lua em Escorpião e o sol em Leão. O sol está aqui em 2,43 de Leão e a lua em 2,43 de Escorpião. É uma quadratura desafiadora para a Lua, apesar da Lua estar aumentando a sua visibilidade no céu, é uma fase crescente, ela está num ponto de debilidade dela, né? E as quadraturas são desafiadoras. Então, esse momento aqui, às 19h07, não é muito interessante para assuntos que requeram pressa, assim, que requeram fluir de uma forma muito tranquila, né? As quadraturas de signos fixos, elas tendem a reter um pouquinho mais. Pode então ser até favorável para ajustes de problemas, por exemplo, né? Coisas que você esteja tentando resolver. A Lua está aumentando a luz, ela está ficando mais visível no céu, né? Aqui na fase crescente, mas a posição dela no zodíaco não a favorece tanto, né? Por isso, os detalhes, né? Os processos de análise, né, e as complexidades, interpretações, sensibilidades, né, percepções ficam muito aguçadas e isso acaba prejudicando um pouco o ritmo descomplicado dos assuntos, né? Por isso que ela tem que ser um pouquinho mais complexa. Bom, dia 26 de julho ele vem com uma tendência estável, é a quarta-feira, é o primeiro aspecto no horário de Brasília, 1h27, com a Lua em Escorpião, em Trígono a Saturno em Peixes. Bom, é um aspecto realmente de bastante profundidade, percepção, e pode ser aqueles momentos em que a gente capte as coisas, né, no ar, de uma certa maneira. Eu não estou falando tanto de intuição, eu estou falando de processo de percepção mesmo, né, observação e análise. Por ser uma característica de muita profundidade, acaba favorecendo muito essa observação e percepção das coisas de uma forma geral. Agora, gente, a Lua está em Escorpião e o Saturno em Peixes também tem uma tendência muito lenta, está no movimento retrógrado. Novamente, esse momento ele não favorece os assuntos que requeiram praticidade, que requeiram passos firmes, né? Uma fluência da água bem movediça, mas o aspecto é harmonioso, então pode ser mais indicativo para todo tipo de atividade que requeira processo criativo, que requeira análise, percepção, interpretação. Vai acontecer na madrugada, né? Se você estiver lidando com algum assunto, procure mais para esse âmbito do que para temas racionais ou muito práticos. 8h31, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Marte, e aqui já é um pouco melhor, porque a Lua está em Escorpião, que é o domicílio de Marte, né? O signo da regência de Marte. E como Marte já está em Virgem, que tem uma tendência prática, esse aspecto de 60 graus, ele favorece realizar as coisas, né? Produzir, né? Ele favorece também o processo das estratégias no que você estiver realizando. É um aspecto que é interessante, tanto a natureza do aspecto é harmoniosa, como essa recepção
aqui da Lua para Marte, né, no seu domicílio, facilita também as estratégias de uma maneira geral. Momento bom aqui do dia 26 de julho. E às 14h38, a Lua vai chegar a uma oposição 180 graus a Júpiter. Bom, aqui o Júpiter favorece a Lua, né? Ele está na exaltação da Lua, mas o Júpiter também é um dos planetas lentos, né? Ele é um planeta exterior, ele não tem aquela expressão de velocidade. A oposição, ela é resistência mesmo, né? Ela significa dificuldade de influir com os assuntos. Aqui a gente tem uma perda de praticidade, tende a uma tendência robusta, complexa, né? Ela não chega a ser tensa, né? No sentido de empecilhos, assim, de tensões, como se fosse Saturno, mas também segura bem. Aqui a gente percebe um quadro muito de retenção. Para os assuntos que dependam de retenção, vamos supor que você esteja pensando em economizar radicalmente. Pode até ser interessante, eu não acho que seja ruim, não. Mas aqui uma retenção, uma economia, ela pode ser geralmente num sentido de ter que abrir mão de alguma outra coisa, né? Do tipo um sacrifício para um proveito futuro, né? Para uma abundância futura, alguma coisa assim. Então tem bem esse quadro do abandonar um lado para ter o sucesso no outro, né? Então é algo que vem nesse caminho, né? E o ritmo ele continua ainda com uma tendência menos veloz. A Lua ainda está em Escorpião, né? Então não é um dia muito indicativo para muita agilidade, muitos assuntos, né? O dia 27 de julho, ele vem às 12h16, primeiro aspecto do dia, com Mercúrio chegando ao mesmo grau que está Vênus. Esse aqui vai acontecer bem na casa 10, né? Tá bem alto, é 12h16, os dois estão lá próximos do Sol, e não tão próximos, né? Mas no mesmo signo. Bom, tá alto, Mercúrio representa os assuntos de comunicação, comércio, trocas, papéis, trânsito geral das coisas e os transportes também, né? Transportes pensando no sentido físico, né? Nas ruas e transporte de informação, de comunicação, as redes. É um momento interessante, apesar de Vênus estar no movimento retrógrado, né? Está no signo de Leão com bastante fervor, pode até ser um momento para se colocar de uma forma bem pontual com as publicações e tudo mais. Só que não exagera, por exemplo, né? Publique aquilo que você tem domínio, que você conhece, não gere polêmicas, porque Mercúrio e Vênus estão peregrinos no signo de Leão, ou seja, eles não têm poder, eles não regem Leão, não tem exaltação, enfim, eles não têm poder nenhum. Essa configuração nos deixa um pouco sem controle sobre os seus próprios temas. Então é até um momento interessante assim para diversão, né? É um momento interessante que empolga, anima, mas mantém atenção aos exageros, certo? Às 18h05, nós temos a Lua chegando a uma quadratura a Vênus. E bom, a Lua já está aqui na sua queda e é um aspecto com Vênus, e Vênus tem o exílio aqui onde a Lua está, que é o signo de Escorpião. Bom, além da natureza ser desafiadora, a Lua está em debilidade e causando uma recepção por debilidade para Vênus. E Vênus está peregrina, ou seja, esse momento ele é totalmente inadequado para assuntos financeiros, aquisições, para assuntos artísticos, para temas ligados à beleza, layout, estética, né? Tudo que tiver uma representação mais harmoniosa. Mantenha atenção em relação a isso e mantenha atenção aos excessos, com apego, né, ligado às coisas e pessoas. Aqui a gente tem um clima muito possessivo e muito enciumado, uma tendência passional em relação aos assuntos, às coisas do dia a dia de maneira geral. Às 18h53, esse aspecto acontece em relação a Mercúrio. Aqui Mercúrio está peregrino também, né? Como eu falei para vocês, a Lua debilitada, mas pelo menos não tem uma recepção por debilidade para Mercúrio, mas a natureza do aspecto é desafiadora e merece atenção ainda com os assuntos ligados a comércio. Então vocês percebem que o dia ele começa até interessante, mais ou menos assim, né? Para os temas comerciais, beleza, estética, artes, mas depois muda o clima, mantém atenção aos excessos. Esse, especialmente às 18h53, ele é muito vinculado à ideia, pensamento, voz, comunicação, palavra, opinião, e aí ele pode ficar apegado nesse sentido, né? Muito resistente, teimoso, inclusive, mantém atenção a isso. Não é momento para iniciar, então, negócios, né? Esses dois momentos de aspectos desafiadores não são nem um pouquinho recomendados para início de assuntos.
E aí, às 21h24, a Lua vai ingressar em Sagitário. Então, desde esse último aspecto, ela vai ficar um pouquinho fora de curso, né? Essas horinhas aqui fora de curso. 21h24 ingressa em Sagitário, mas a Lua em Sagitário também não tem muito poder aqui nesses primeiros graus, né? Ela vai entrar aqui no termo de Júpiter, na face de Mercúrio, mas o Sagitário é um signo do fogo, tem calor, então já vai imprimir um ritmo um pouco mais veloz e animado, né? Essa coisa do calor, da secura, favorece mais a objetividade, né? Ele já não tem essa complexidade aí da Lua em Escorpião, né? Já é um pouco mais simples, também mais fácil de levar. Sexta-feira, 28 de julho, inicia às 6h22 no céu, com a Lua chegando a um trígono ao Sol. O Sol está em 5,4 de Leão, a Lua em 5,4 de Sagitário. O Sol está forte, né, no seu domicílio, mas a Lua está peregrina aqui. A natureza do aspecto é harmoniosa e vai imprimindo para o início da manhã da sexta-feira um ritmo animado, confiante. Ele tem uma tendência motivada, bastante energética, né? Então é uma sexta-feira que inicia bem, né, com ânimo e motivação. Mas aí, gente, pouquinho depois, 7h51, a Lua vai chegar a um aspecto desafiador a Saturno e depois a outro desafiador a Marte, e aí o clima vai fechando aqui na sexta-feira. Não no sentido de diminuição de ritmo, né? Porque a Lua continua em Sagitário, então o ritmo ele tende a ser mais rápido. Mas o impacto de uma Lua em aspecto a Saturno no signo de Peixes acaba se esbarrando em complexidades e detalhes que impedem o fluir das coisas. Então a gente tem uma Lua veloz que vai encontrando barreiras, assim, né? Se vocês tiverem que escolher as atividades que vocês vão realizar aqui na sexta-feira de manhã, procurem não realizar atividades que sejam muito minuciosas, né? Porque como é um aspecto desafiador, muitas vezes esses detalhes, minúcias, muita profundidade é que pode causar essa resistência, essa dificuldade, né? Que pode causar aí certos empecilhos para as coisas fluírem, né? E aí, olha, às 17h09 a quadratura é com Marte. Então, olha, o primeiro foi às 7h51 e depois às 17h09. Significa que a Lua já estava se aproximando desse aspecto desafiador muito antes dele ser perfeito. Agora, gente, a Lua está esquentadinha aqui em Sagitário, né, no signo do fogo. Uma quadratura com Marte deixa o clima um pouco irritado, tá? Mesmo que Marte esteja no signo de Virgem, com uma tendência mais seca, mais prática, mais linear e realizadora, né? Mas é uma quadratura. Então, eu penso que o excesso de secura, o excesso de rigidez, né, para realizar os assuntos é que acaba prejudicando. Evitem iniciar atividades nesse momento, ela tende a levar esse clima de tensão, competitividade para os assuntos que você estiver iniciando durante esse momento. Sempre os aspectos de Marte com Lua são sempre desafiadores no que diz respeito a brigas, né, discórdias, cortes, né, sempre vão um pouquinho tensos nesse sentido. Às 18h31, Mercúrio ingressa no signo de Virgem. Ele ingressa em Virgem na casa 7, uma casa angular, né, considerando Brasília aqui como a nossa referência. E, bom, ele tem dupla dignidade, domicílio e exaltação. Para os temas de Mercúrio é muito bom, o que representa papéis, transportes, comunicação, as viagens, né, trânsito geral das coisas, os meios de transportes, as coisas que fluem cotidianamente, elas caem no campo da secura. O Mercúrio também é frio e seco, e ele está no signo frio e seco, e isso facilita os passos firmes nos temas de Mercúrio. Então, pode ser um momento bom para estudar assuntos cheios de procedimentos, assim, mais racionais, né? Tende a uma característica racional, prática, né, do pensamento de uma forma geral. Gente, eu estou falando de clima geral. Cada um de vocês tem Mercúrio em determinado signo. Isso não quer dizer que você vai ficar mais racional. Como eu falei lá no comecinho, aqui é uma reflexão para os dias, não é uma reflexão para o seu mapa natal, tá bom? Então, o que eu quero dizer é que os temas de Mercúrio, eles ficam descomplicados durante esse momento, no sentido eletivo, né? Durante esse trânsito do Mercúrio no signo de Virgem, tá bom? Sábado, dia 29 de julho, tem apenas esse momento aqui, 20h51, como marcante trígono, que é um aspecto harmonioso, entre a Lua em Sagitário e Vênus, que está no signo de Leão. A natureza do aspecto é harmoniosa, envolve os dois astros em signos do fogo, que tende a criar ânimo, motivação, pode ser um bom momento aí para se divertir mesmo, né? Embora nem a Lua tenha muito poder em Sagitário e nem Vênus tenha muito poder em Leão, nenhum, né? Os dois astros estão peregrinos.
a natureza do aspecto é harmoniosa e vai fluindo de uma forma alegre, né? Então é um momento bom aqui do sábado. É o único aspecto do dia, o aspecto perfeito, ok? E é assim que a gente finaliza essa semana, né? Então, já aproveita, curta o vídeo e deixa o seu comentário aí, sua sugestão de tema, me dá um oi aí, faz um comentário. E, bom, vamos programando de acordo com essa influência para as suas atividades, tá? Esses são os ritmos diários aí que vocês vão encontrando ao longo dessa semana. Não é uma semana de muita agitação, como eu falei para vocês, os principais, né? O grande volume de aspectos é da Lua mesmo, né? Mas a gente tem esse ingresso de Mercúrio em Virgem que facilita muito a vida dos temas de Mercúrio, né? É isso, deixe uma ótima semana para todos vocês. Não esqueça de colocar seus comentários, de curtir e se inscrever no canal, tá bom? Torne-se membro também. Até a próxima semana, então, até mais.